Sempre bom ter vocês por aqui. Muito bem. Vamos começar a entender como é que esse tema, que é um tema assim, que ele não é novo, mas ele acabou ganhando uma notoriedade por conta agora, recentemente, do Big Brother, né? Que apresentou um episódio lá. Bem-vinda, Natália. Seja muito bem-vinda ao time aqui. Apresentou um episódio entre dois participantes, que foi a Carla Dias e o Arthur. Na verdade, esse programa ele acaba trazendo esses problemas de uma forma acidental até. Mas o que acontece? A situação de confinamento, ela é uma situação complexa. A situação de confinamento é uma situação muito difícil. Nós já vivemos isso na pandemia. Bem-vinda, Marcela. Durante a pandemia, nós estamos vivendo isso. Nós estamos em confinamento, mas com as nossas famílias. Agora, imagina você estar em confinamento com pessoas desconhecidas, dentro de um programa no qual, a todo momento, você acaba sendo bombardeado pelo próprio staff do programa para ter determinados comportamentos. E isso num jogo que vale dinheiro. Então, certamente, é um caldeirão que se forma ali. Mas aí acabou aparecendo essa questão, que é uma questão que vem muito ao encontro de uma necessidade atual, que é a gente conseguir identificar e também diminuir drasticamente a quantidade desses relacionamentos abusivos. No jogo, lá durante o Big Brother, apareceu esse relacionamento da Carla Dias com o Arthur e tal, e o Arthur acabou usando de relacionamento abusivo para manipulá-la. Então, quando isso acontece, nós começamos a perceber que isso é um reflexo daquilo que acontece também dentro da sociedade. Então, muita coisa foi utilizada ali, como a lealdade, sentimentos. Isso faz com que as pessoas que utilizam essa forma de relacionamento para manipular as outras acabem sendo expostas. E o tema, de fato, ele não é novo. É um tema que se repete infelizmente, há muito tempo. Qual que é a diferença agora? A diferença agora são as câmeras, né? Enquanto nós temos as câmeras mostrando o que acontece o tempo todo, bem-vinda Patrícia também, bem-vinda Marlene, nós começamos a ter aí uma possibilidade de agir contra essa questão dos relacionamentos abusivos. Ana Paula Aragoni também, muito bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui. Falando sobre os relacionamentos abusivos, o que é importante a gente dizer? Esses relacionamentos, eles não acontecem apenas em casamentos ou namoros. São relacionamentos que acontecem em ambientes familiares, eles acontecem no trabalho, acontecem em ambientes sociais. É extremamente comum, infelizmente. E é por isso que a gente tem que estar atento. Por isso que a gente tem que ter elementos para entender o que acontece e poder nos posicionar da melhor forma possível. E hoje a gente vai identificar esses relacionamentos, nós vamos perceber toda a fraseologia que é utilizada, os comportamentos que são adotados. Se esse relacionamento for comigo, o que eu posso fazer? Como é que eu posso me desvencilhar desse tipo de relacionamento? E se esse relacionamento abusivo acontece com outra pessoa, como eu posso apoiar? Então é por isso que a gente está falando desse tema aí, que é um tema extremamente espinhoso nesse momento, né? Então vamos tentar definir o que é um relacionamento abusivo. Como a gente pensa em relacionamento abusivo, a gente não pode pensar apenas em violência física ou verbal. Elas acontecem sim, mas é o último estágio. Na maior parte das vezes, essa violência ela acaba sendo comportamental. E por ser comportamental, ela é amplamente difundida e nós temos que observar para que nós não entremos nesses relacionamentos e para que nós possamos ajudar pessoas que estão ali. Mas o que a gente normalmente encontra nesses relacionamentos? A gente encontra características como humilhação, muito comum, cerceamento, a manipulação extremamente frequente, mesmo o poder abusivo, aí a gente fala mais do caso das empresas, né, ou dos pais em relação aos filhos, a gente vai abordar essas duas situações. A dificuldade à liberdade, as pessoas acabam se privando da liberdade e em alguns casos até sendo injustificadamente punidas, né? Isso
São comportamentos que vão aparecer durante os relacionamentos abusivos. E a gente vai ficar de olho neles. A gente tem nesse momento um foco muito grande na opressão sofrida pelas mulheres pela pressão masculina. Isso é uma verdade e acontece muito, acontece demais, e a gente tem que estar atento a isso mesmo. Mas os relacionamentos abusivos não acontecem apenas contra as mulheres. Então aí já tem um insight pra gente. Eles não respeitam gênero, não respeitam etnia, não respeitam idade e são extremamente comuns. Então aí a gente tem que prestar atenção para poder entender o que é um relacionamento abusivo e como nos comportarmos frente a esses relacionamentos aí. Como é que esses relacionamentos eles se mostram na prática? Pode ser, por exemplo, o impedimento de alguém ver a família, pode ser pelo cônjuge, pode ser por outra pessoa que acaba impedindo a pessoa de ter acesso à família, aos amigos. São pais que muitas vezes não reconhecem o crescimento e a necessidade de individualidade dos filhos, também é um outro fator que frequentemente acontece. Muitas vezes também a gente vai ver esses relacionamentos abusivos aí de uma forma talvez mais clássica na nossa cabeça, que são aqueles casos de ciúmes excessivos, ou do homem com relação à mulher, mas de todas as partes pode acontecer. Então, o ciúme excessivo é uma forma de relacionamento abusivo. E aí a gente vai ver também todas aquelas consequências que eu já havia falado, humilhação, cerceamento, e em alguns casos também discriminação em ambientes de trabalho. Isso acontece bastante, acontece demais, né? Para que a gente consiga fazer frente a esses relacionamentos, a gente tem que entender quais são as suas consequências. Então uma delas, muito forte, são os medos. Os medos aparecem porque a pessoa acaba se sentindo tão insegura e tão ameaçada que acaba disparando um estado emocional muito prejudicial, que é o medo. O medo, a gente já sabe, que ele é muito útil para nós. Ele foi um presente da natureza para nos proteger. Então lá você tem a liberação de substâncias neurotransmissoras que são extremamente importantes para o estado do medo. E aí a gente está falando aí de adrenalina, a gente está falando do cortisol. Tudo isso é muito importante porque dá para nós impulso para fugir ou para lutar, enfim. Mas no caso dessas substâncias sendo liberadas de forma frequente em situações desnecessárias, vão acabar trazendo bastante prejuízo para a nossa saúde. E a gente vai falar sobre isso também. Pagani, bem-vindo, Pagani. Muito bom você estar aqui. Ângela também, que legal. Também a gente vai ver que os relacionamentos abusivos muitas vezes se escondem em forma de amor e proteção. Ou em alguns casos, como se fosse um líder falando para o seu liderado: olha, você está aqui por minha causa, eu cuido de você. Mas na verdade a gente acaba vendo que não é exatamente isso, né? A gente vê muita coisa por trás que acaba fazendo com que nós tenhamos aí muita dificuldade para sair desse relacionamento. André também entrou, bem-vindo, André. Agora nosso time está ficando cada vez mais forte aqui, hein? Pagani, saudades, hein, Pagani? Precisamos nos encontrar. Muito bem. Como é que eu vou saber se eu estou em um relacionamento abusivo? Uma das coisas que vai aparecer de forma muito clara nesses relacionamentos abusivos é uma coisa chamada fraseologia. Eu vou citar algumas aqui que vocês vão reconhecer e certamente vocês vão lembrar de situações que talvez vocês já tenham passado ou que de alguma forma vocês vivenciaram, observaram, né? Uma delas são frases do tipo: só eu consigo te aguentar, ninguém mais te aguenta. Será que isso é verdade? Como é que pode? Só uma pessoa te aguenta? Ninguém mais te aguenta? Então você já vê aí que existe uma certa pressão. Ou então, você não é ninguém sem mim. Como que alguém pode ser considerado ninguém se não está com outra pessoa? Essas frases, elas não têm sentido racional, elas têm um apego emocional muito forte e que faz com que as pessoas que sofram se sintam humilhadas, se sintam pressionadas, se sintam ameaçadas. Frases como: sua família nunca cuidou de você como eu. Olha só como você faz um link lá, né? Além do abusador se colocar como cuidador, ninguém mais faz isso por ela. Então aquilo é um ato de carinho e não de pressão.
Não cabe, né? Ou então dos pais dizendo aos filhos, você nunca vai crescer. Essa frase, inclusive, ela acaba aparecendo também nas empresas. Muitas vezes, eu já presenciei isso, infelizmente, várias vezes, você nunca vai ser promovido. Como é que eu posso ter uma bola de cristal para saber se a pessoa vai ou não vai ser promovida? Existem diversas possibilidades para que essa pessoa seja ou não promovida. E não está na mão de uma pessoa só, está muito mais no comportamento e na atitude dela. Mas as pessoas que cometem esses abusos nos relacionamentos, elas acabam trazendo uma situação na qual elas se colocam como protetoras dessa pessoa. E na verdade elas estão sendo, grandes manipuladores, né? Ou então, em relacionamentos mais pessoais, ninguém decente se veste dessa forma. Como assim? E depois você imagina que essa frase ela acaba sendo dita muitas vezes na frente de outras pessoas. Então, como isso vai magoando e vai trazendo aí muita gente que tenta fazer com que esses relacionamentos perdurem, ela vai acabar maculando a identidade da outra pessoa. Isso é extremamente grave, né? Ainda existem situações comportamentais, como, por exemplo, você ser privado de ver a sua família, ser privado de ver seus amigos. Então existe um bloqueio. Você não pode chegar até a sua família, não pode chegar aos seus amigos. E será que isso vale a pena mesmo? Quando a pessoa faz a análise, ela vê que se ela tem família, ela tem amigos, ela tem que ter contato com essas pessoas. Então, se ela está sendo cerceada disso, é um relacionamento abusivo. E além disso, existe também o caso da humilhação, né? Às vezes isso é feito publicamente e de uma forma assim bastante descarada até. Então, é importante reconhecer esses relacionamentos. Esses comportamentos eles vão se repetindo cada vez mais. Inclusive, existem situações nas quais as pessoas colocam culpa nas outras de forma descabida, né? E isso acaba sendo totalmente negativo para aquela pessoa que sofreu esse tipo de violência. Além disso, pessoas que não são valorizadas, não têm as suas opiniões validadas. Aí fica mais complicado ainda, né? A pessoa não pode nem se exprimir, isso acontece muitas vezes em trabalho. Existe uma máxima nas empresas que só quem faz planejamento cuida da empresa. Quem faz a operação não tem opinião nenhuma. Então, muitas vezes, eu já vivenciei isso várias vezes, excelentes ideias vêm da operação, porque as pessoas estão lá com a mão na massa. Aqui eu estou no processo de planejamento. Então, quando não ocorre essa ligação e um diálogo verdadeiro entre a operação e o planejamento, o planejamento fica descasado e às vezes ele acaba não sendo operacional. Então é importante ouvir a opinião de todo mundo, mas nesses relacionamentos abusivos isso é uma coisa que acontece, não existe o respeito às opiniões. Além disso, existem as traições. A traição, aquela clássica que a gente pensa dos casais. Mas existe a traição também, que apareceu ali no Big Brother, que foi a traição da lealdade, ou seja, você combinou uma coisa com a pessoa e a pessoa faz outra. Então essa é uma traição grave também, que aparece frequentemente e repetidamente nesses episódios de relacionamentos abusivos. Além da perseguição. Isso a gente vê a perseguição tanto no caso dos relacionamentos amorosos, como a gente vê também a perseguição dos pais com os filhos, ou a perseguição dentro do trabalho, é extremamente comum. As ameaças frequentes são um outro problema que podem também nos levar a ter grandes dificuldades aí com relação a esses relacionamentos abusivos, né? E além disso, a última etapa é ser agredido, verbal ou fisicamente. E aí, então, você tem uma caracterização mais forte ainda. Mas todos aqueles preâmbulos que eu já falei para vocês, da fraseologia, ou seja, quais são as frases que normalmente são ditas e que acabam cerceando, humilhando, privando as pessoas de contato, além dos comportamentos. O final disso tudo acaba sendo aí a agressão direta, física ou verbal, que é extremamente ruim, né? Mas e se eu identificar que eu estou em um relacionamento abusivo? O que eu devo fazer? A primeira coisa a fazer, meu primeiro conselho é você se livrar desse relacionamento abusivo. É fácil de falar, às vezes é muito difícil de fazer.
E isso é importante que seja entendido. Por quê? Você precisa de duas coisas muito efetivas para sair desse relacionamento abusivo. A primeira delas é controle das suas emoções. Então, o desenvolvimento da inteligência emocional é necessário. E além disso, você precisa despertar estados emocionais ainda mais poderosos para poder sair desse relacionamento. Então, tem que identificar o que você sente e despertar estados emocionais mais poderosos para poder sair desse relacionamento. E autoconhecimento também é extremamente importante para que você possa se reconhecer. Isso é fundamental. Se você não se reconhecer nesse relacionamento e achar que isso é normal, essa situação ela vai perdurar por muitos e muitos anos. Uma outra coisa extremamente importante é abandonar a culpa por sair desse relacionamento. Porque os manipuladores, eles certamente vão jogar a culpa em você. Você não é ninguém sem mim, só eu cuido de você. E isso não é verdade, a gente já está vendo aí que pela fraseologia e pelo comportamento, esse cuidar, ele não é um cuidado saudável. Ele é um cuidado prejudicial, que vai fazer com que as outras pessoas acabem sendo, de uma forma lenta ou mais rápida, muito prejudicadas e às vezes até com a própria saúde, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Angélica, bem-vinda aqui, saudade de você também, viu? Muito bem, o que a gente vai dizer? Além disso, me reconheci, despertei estados emocionais poderosos que vão fazer com que eu consiga sair desse relacionamento abusivo. É muito importante também que você tenha pessoas para te apoiar. Mas quem são essas pessoas que podem me apoiar em um momento em que eu estou em um relacionamento abusivo? Olha, quem pode te apoiar muito bem são pessoas que não estão tão ligadas diretamente a esse relacionamento. Porque aí você começa a ouvir uma opinião um pouco mais isenta. E pessoas da sua confiança. Também é importante, não adianta sair conversando com qualquer um, pessoas que você não conhece, pessoas que muitas vezes você não tem a menor ideia se são pessoas que têm ou não condições de te apoiar, e essas pessoas vêm aí e dão opiniões que são pouco fundamentadas, porque elas não têm conhecimento de causa, né? Muito bem, estou saindo, estou querendo sair, acabei de sair de um relacionamento abusivo. O que eu posso fazer também que pode melhorar o meu estado? Claro que a gente vai falar o seguinte, que relacionamentos abusivos, eles muitas vezes acabam deixando marcas psicológicas. Então, uma coisa que eu recomendo fortemente para você é que busque a ajuda de um profissional. Sempre é muito bom que você tenha esse apoio para que você possa se desligar desse relacionamento abusivo de uma forma mais efetiva e também recuperar a sua autoestima e tudo aquilo que foi perdido durante esse relacionamento. É importante que você busque pela mudança. Isso é fundamental. Então a vontade tem que estar dentro de você ou da pessoa que está dentro daquele relacionamento. Porque o medo, ele pode ser a corrente mais pesada para você sair desse relacionamento. Então é importante que você busque a mudança. Quando você chega num estágio no qual você se reconhece, que você tem uma carga emocional que te favorece sair, emergir desse relacionamento, aí então você busca a ajuda de um profissional e você acaba tendo efetividade nessa saída. Porque esses relacionamentos muitas vezes eles deixam marcas. Para que a gente fale um pouquinho das alterações, das marcas da saúde que esses tipos de relacionamento nos levam, a gente pode falar, a clássica aí é a depressão. Então a lembrança de tudo aquilo que aconteceu, e às vezes já está até fora do relacionamento, mas a pessoa vai remoendo aquilo e aquilo vai magoando, vai maculando a pessoa, e ela vai liberando aqueles neurotransmissores que a gente não quer, que são neurotransmissores específicos para momentos da nossa vida que a gente precisa de muita adrenalina, muito cortisol, não é o que a gente quer. Então a depressão acaba se instalando. Ao se instalar essa depressão, existe todo um processo para que você saia dela. Inclusive, eu tenho aqui no IGTV, se você quiser pesquisar depois, uma live que a gente fala sobre depressão. Basicamente, lá a gente fala sobre a depressão com uma visão também de apoio da medicina tradicional chinesa e da neuroprogramação, que podem fazer com que as pessoas deprimidas saiam, que elas emerjam desses quadros mais rapidamente. Então, vale a pena dar uma olhada lá também, tá bom?
Bom, além da depressão, outro legado que esses relacionamentos podem deixar são os casos de ansiedade. Ansiedade que aí já tem a ver muito mais com o medo daquilo que vai acontecer, qual é o próximo comportamento da pessoa, aquilo que ela fala que te magoa, eu não quero ouvir aquilo de novo, e você fica pensando no que vai acontecer, e acaba gerando ansiedade. A ansiedade prolongada, ela pode gerar crises de pânico. E as pessoas que já passaram por crise de pânico, elas sabem o quão severo isso é para a própria pessoa. Então, aquela sensação de morte iminente, o desespero, a falta de consciência do momento, tudo isso faz com que as crises de pânico deixem marcas extremamente ruins nas pessoas. Claro que existem possibilidades para que a gente saia disso, exercício de ressignificação, respiração, buscar a ajuda de um profissional, sempre é muito positivo isso. Mas as crises de pânico que se repetem, elas podem criar um outro problema, são as crises de agorafobia. O que é isso? Aquele estado em que você não consegue nem se colocar na situação que te gerou pânico uma vez na vida. Então, é um medo antecipado. Isso tudo acaba destruindo a saúde da pessoa. Então, ao sair de um relacionamento abusivo, ao se perceber um relacionamento abusivo, busque sempre a ajuda de um profissional. Tudo isso começa como? Começa com compulsões. Relacionamentos abusivos também são danados para despertar compulsões. E a gente está falando de compulsões alimentares, às vezes desconto na comida, às vezes é no café, às vezes é no álcool, às vezes cigarro, eventualmente até em drogas. Então, é importante que esses relacionamentos sejam cortados, porque eles são extremamente prejudiciais para a nossa saúde. E acabam fazendo, inclusive, com que nós tenhamos aí uma grande dificuldade depois para poder recobrar toda essa saúde. É importante se reconhecer, isso é fundamental. Tanto é que quando a pessoa se reconhece em um relacionamento abusivo, muitas vezes ela acaba ficando num estado flat, assim, ela não acredita naquilo que está acontecendo e que aconteceu por tanto tempo. Então, existe um susto, mas esse susto é exatamente essa ruptura do desconhecer para o conhecer. É um processo que é doloroso, mas que precisa ser realizado para que as pessoas consigam, de fato, se colocar nas suas melhores situações e viver a melhor experiência humana que elas estão aqui para viver. Porque esses relacionamentos, muitas vezes, acabam tolhendo o talento dessas pessoas, a possibilidade de ter uma vida muito mais saudável, muito mais tranquila e muito mais feliz, né? Muito bem, dentro dos conceitos que a gente falou aqui, de relacionamentos abusivos, o que qual a fraseologia que é utilizada, comportamentos, os riscos à saúde, a gente pode te ajudar com a neuroprogramação. O que a neuroprogramação pode fazer pelos relacionamentos abusivos? Em primeiro lugar, com exercícios de ressignificação, ou seja, você vai pegar aqueles momentos muito ruins e vai dar um novo significado com eles. Isso vai fazer com que você esqueça? Não. Isso vai fazer com que aqueles momentos muito ruins não tenham o impacto emocional que tem sobre a sua saúde. Eu lembro, mas aquilo não é mais importante para mim. E se não é importante, eu não lembro com tanta frequência. Ao não lembrar com tanta frequência e não sendo tão importante para mim, eu não vou liberar aqueles neurotransmissores. Entendeu? Esse é um dos caminhos que a gente faz. Outros exercícios nós temos para fortalecer a identidade. Então, quando você tem uma identidade mais fortalecida, mais ligado de fato àquilo que você quer, você sabe quem você é, você estabelece limites. E esses limites fazem com que esses manipuladores tenham muito mais dificuldade em manter os relacionamentos abusivos. Além disso, nós podemos ajudar também com a forma de lidar com emoções negativas. Então, o que a gente vê dentro da neuroprogramação? Tudo nasce dos pensamentos. Os pensamentos, eles disparam emoções. Emoções mobilizam as ações constroem os resultados. Quando nós temos emoções negativas, o que nós precisamos mudar primeiro são os nossos pensamentos. Então é exatamente isso, a observação dos seus pensamentos, a observação do que está em mim e o que está fora, combina, não combina, qual é a vibração que isso traz,
Como é que eu tenho que me colocar? Como é que eu vou buscar o estado positivo? Tudo isso são exercícios que a gente vai fazendo e que vão fortalecer você para vencer essa etapa mais difícil. E um exercício também, que é um dos primeiros que a gente faz lá, é a descoberta do seu propósito de vida. Todo mundo tem um propósito de vida. E por mais que nós não saibamos que propósito é esse, ele não deixa de existir e não deixa de atuar sobre nós. O que acontece? Quando eu estou ligado a esse propósito de vida, é um exercício simples que a gente faz na primeira sessão, um exercício talvez de 20 minutos. Mas quando eu descubro qual é esse propósito de vida, tudo aquilo que eu colocar que encaminhe a minha existência para esse propósito de vida tem patrocínio. E eu me sinto bem e eu consigo fazer com excelência. Então, ao descobrir o seu propósito de vida, você ganha velocidade para agir, para atuar, para entender dentro do seu trabalho, dentro dos seus relacionamentos, aquilo que faz sentido ao seu propósito de vida. Isso faz com que você tenha muito mais tranquilidade no seu caminhar, que você tenha muito mais sucesso dentro das suas ações. Isso é extremamente importante, né? Mas, eu não sou eu que estou sofrendo de um relacionamento abusivo. Tem uma pessoa que está sofrendo, eu quero ajudar essa pessoa. Muito bem. O primeiro passo que você tem que dar é, depois da água, só um minutinho. O primeiro passo que a gente dá para apoiar uma pessoa que está em um relacionamento abusivo é ajudar essa pessoa a se reconhecer. Isso é o fundamento. Então, ajude a pessoa a se reconhecer. Muitas vezes, pessoas imersas nesses relacionamentos por muito e muito tempo, elas acabam achando que isso é normal. E acabam deixando de exprimir todos os seus talentos, de vivenciar aquilo que a gente já falou, aquela experiência de vida que ela está destinada a ter, né? Então, ela fica aprisionada. É importante ajudar essas pessoas? Mas o primeiro passo é fazer com que essa pessoa reconheça que está em um relacionamento abusivo. Porque se ela não reconhecer, ela não vai conseguir sair. Simples assim, simples e direto assim. Então tudo começa como? Começa com uma boa conversa. Quando a gente fala em uma boa conversa, é uma conversa especial. Por quê? Como nós precisamos que essa pessoa se reconheça, essa conversa ela tem que estar muito mais ligada a perguntas. Perguntas que façam a pessoa raciocinar, porque a melhor solução do mundo sempre vai ser a que está na sua cabeça. Vai ser a sua ideia. A sua ideia é a melhor ideia do mundo, a sua solução é a melhor solução do mundo. Então, quando você consegue fazer com que essa pessoa descubra internamente que ela está em um relacionamento abusivo, aí sim ela pode sair desse relacionamento. E depois disso, faça perguntas para que você não caia na armadilha de fazer com que ela fique pensando só no relacionamento abusivo. Ela tem que pensar em soluções. Mas como é que você faria nessa situação? Quem mais pode te ajudar? Esse trabalho, de fato, ele usa os seus melhores talentos? Essa pessoa com a qual você está, será que não tem uma situação que você possa não estar tão ligado a ela, porque pelo jeito isso não faz tão bem? Como é que você faria para... Então, vai jogando o foco na solução. Porque ao pensar na solução, a pessoa encontra os caminhos que são dela, são ideias dela, e por isso mesmo tem um patrocínio interno fantástico, né? Por isso que não adianta muito você chegar e começar a falar, faz isso, faz aquilo, faz isso, porque é tempo perdido. A pessoa ela precisa encontrar uma solução mobilizadora interna. Tem até uma história bastante interessante aqui, eu vou recorrer à história e à filosofia, mas tem um caso do Sócrates, o filósofo, que ele contava a seguinte história. Olha, minha mãe, ela era uma excelente parteira. Minha mãe foi a melhor parteira que eu já vi na vida. Minha mãe, ela fazia tantos partos que ela adquiriu uma naturalidade para fazer aquilo que era fantástico. Ela era procurada todos os dias para fazer partos. Mas uma coisa que a minha mãe nunca conseguiu fazer foi dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Uma coisa que você nunca vai conseguir fazer é fazer uma pessoa que não queira sair de um relacionamento abusivo, sair se ela não quiser. Então, para isso são as perguntas. Essa que é a vontade interna que você tem
tem que fazer com que a pessoa descubra para que ela possa dar o próximo passo e sair desse relacionamento que é prejudicial para ela, para a experiência dela e provavelmente para todas as pessoas que estão em volta, né? Tá bom, mas existem os casos extremos. Em casos extremos, e eu vou citar que casos são esses, eu recomendo que você faça uma denúncia. Casos extremos são os seguintes casos: casos que envolvem pessoas incapazes. A gente está falando de crianças, de idosos, pessoas que têm algum tipo de deficiência física ou mental que não conseguem fazer essa experiência do reconhecimento. Aí sim cabe uma denúncia. Muito cuidado. Por quê? Só faça isso em último caso. Além disso, só faça isso ao observar a situação. Nunca, eu vou repetir, nunca confie em opiniões de terceiros. Faça isso só se você viu, você tem a experiência, você vê que aquilo se repete e que prejudica essa pessoa que por acaso é incapaz. Aí nesse caso eu recomendo sim que você faça uma denúncia, porque é um caso muito grave e que tem que ser tratado aos olhos da lei. Aí já foge inclusive de tudo aquilo que a gente vinha falando, mas são casos extremos, cabe denúncia sim. Agora, se alguém vier contar para você, o que está acontecendo, então deixa que a pessoa faça a denúncia, pode até sugerir. Eu recomendo, se você viu, se você experienciou, que você faça essa denúncia. Mas não entre você nessa situação, porque é uma situação que não faz sentido, que não vai agregar, porque muitas vezes você está baseado em opiniões e não na realidade. Isso faz com que acabe se perdendo todo aquele esforço que você está fazendo, né? Então, é para último caso, e também é quando você se encontrar em uma situação na qual essas pessoas não tenham capacidade de se movimentar sozinhas. Então, sobre relacionamentos abusivos, é muito importante que a gente entenda o que são, né, qual é a fraseologia utilizada, quais são os comportamentos mais importantes que você vai observar. Depois disso, você vai pensar também, ok, sou eu que estou envolvido ou é um terceiro que está envolvido? Se eu estiver envolvido, o que eu tenho que fazer? Quando é um terceiro que está envolvido, quais são as soluções que eu posso apresentar? Então a gente falou aí tanto da questão do apoio, quanto da questão da denúncia e os momentos em que cada um deles é mais adequado. Mas o que é importante, relacionamentos abusivos, eles devem ser abandonados. Seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento de trabalho e, infelizmente, até alguns relacionamentos familiares. Se não agrega, se só te faz mal, não se exponha a isso, porque não vai ser bom para você e vai fazer com que a pessoa que manipula, ela se sinta cada vez mais capaz de manipular e comece a fazer isso com outras pessoas também. Aí, nesse caso, haveria aí um incentivo a esse comportamento abusivo, que não é o que a gente quer aqui, né? Então, uma vez que você tenha entendido todos esses pontos aí você pode fazer frente a esses relacionamentos abusivos que, de fato, devem ser abandonados e devem ser exterminados o mais breve possível. Eu espero que você tenha gostado dessa live, foi um prazer estar aqui com vocês, receber gente tão boa comigo. E ela fica gravada aqui no GTV para que nós possamos encaminhar para as pessoas que faz sentido, né, receber esse tipo de informação, tanto como alerta, como um caso efetivo aí de relacionamento abusivo, tá? Uma ótima noite para vocês, muito obrigado, muita saúde, muita paz, que vocês tenham aí uma noite maravilhosa, um restinho de final de semana muito tranquilo. Obrigado, gente. Boa noite para vocês.